Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Então, estamos no domingo da oitava de Páscoa, domingo conhecido como Dominica in Albis, ou seja, era um dia em que os recém-batizados no Sábado Santo viam, com suas vestes brancas, terminar toda a festividade própria relacionada à vida nova deles, que nasceu no Santo Batismo. Então é interessante porque, de várias formas, a ressurreição de Nosso Senhor, o mistério da ressurreição é de alguma forma ligado ao Santo Batismo. Por quê? Porque o batismo, esse sacramento, ele é intimamente ligado à paixão e à ressurreição de Nosso Senhor. Então aqui uma longa citação de São Paulo Apóstolo. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Então, São Paulo Apóstolo ele gosta muito de enfatizar esse fato de que no batismo nós somos, por um lado, sepultados com Nosso Senhor e, por outro, ressuscitamos com Ele. O homem velho é, por assim dizer, destruído naquele momento e nasce um homem novo, um filho de Deus. Então, se por um lado São Paulo gosta de abordar essa questão de que no batismo somos sepultados e ressuscitamos com Nosso Senhor, São João, também para explicar o mesmo mistério de que por meio do batismo nós ressuscitamos para termos uma vida nova com Nosso Senhor, ele aborda esse assunto com a interessante linguagem do nascimento. Então, na epístola de hoje, nós escutamos São João dizer que todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Então, vale a pena, quando se trata dessa época da Páscoa de Nosso Senhor, dessa época da ressurreição, se perguntar o que é exatamente nascer, no que consiste ter um nascimento novo. Então, primeiramente, nascer é algo intimamente ligado à natureza. A natureza de um ser é aquilo que ele tem de próprio dele por nascimento. Ou seja, um ser gera um outro ser de uma natureza semelhante à sua. É por isso que a gente vê, obviamente, que um animal nasce de um animal. Ninguém nunca viu um animal nascer de uma árvore, por exemplo. Então, um ser, ele nasce de um ser e tem uma natureza semelhante à do ser do qual ele nasce. Mas isso traz certas consequências, ou seja, é normal para um animal agir como animal. Um cachorro nasce de um cachorro, por exemplo, e não de uma árvore. É normal que um cachorro haja como cachorro. Seria uma aberração, seria algo antinatural um cachorro querer agir como uma planta. O ser humano, por outro lado, nasce de um ser humano. É normal para ele agir como homem. Seria uma aberração se um homem quisesse agir contra a sua natureza. Por exemplo, se um homem um dia tivesse a ideia de querer ser um tijolo, viver como um tijolo, isso seria, obviamente, uma loucura. Imaginemos se o homem quisesse ser fixado em uma parede de uma casa como com cimento ao lado de outros tijolos. Isso seria uma aberração. Seria contra a natureza dele,
seria contra aquilo que ele recebeu por seu nascimento. O homem nasceu de um homem para ser homem, e não um tijolo, o que seria uma loucura. Pois bem, no que consiste então nascer de Deus? Se um homem nasce de um homem para agir como homem, para que um cristão nasce de Deus? Poderíamos nos perguntar também o que é o cristão? E a resposta nos é dada por São João no seu prólogo, no evangelho dele. O cristão é aquele que não nasceu nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas aquele que nasceu de Deus. Se o cristão nasceu de Deus, ele deve levar uma vida coerente com esse nascimento. Então temos aquele belo sermão do Papa São Leão Magno para o Natal, em que ele diz: meditai, ó cristão, na tua dignidade. São João e São Paulo Apóstolo mostram como que é, então, incoerente o fato de pessoas nascidas de Deus viverem uma vida no pecado. É incoerente e mesmo uma aberração um cachorro viver como uma planta. É uma loucura um homem querer viver como um tijolo. É uma monstruosidade um cristão querer viver segundo os moldes do mundo. A natureza também nos dá certas propriedades pelas quais somos capazes de agir. Um cachorro, por exemplo, não recebe por seu nascimento uma inteligência e uma vontade. Um homem, por seu nascimento, tem uma inteligência para conhecer, pensar e uma vontade para querer, amar e também muitas outras propriedades, mas vou abordar particularmente essa da inteligência. Aquele que nasce de Deus recebe uma natureza divinizada pela graça. E ela nos traz, por assim dizer, uma inteligência nova. E qual inteligência é essa? A de Deus. Essa participação da inteligência de Deus chama-se virtude da fé. E ela nos faz ver o mundo com os olhos de Deus, e é com esses olhos que devemos apreciar as coisas, como diz a oração ao Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas. Então, o cristão, a primeira coisa que ele faz, já que ele nasceu de Deus, para que ele seja coerente com essa sua nova vida, para que ele seja coerente com essa sua nova natureza, por assim dizer, ele deve, primeira coisa, olhar o mundo com os olhos de um cristão, ou seja, com os olhos da fé, olhar o mundo da forma como Deus olha o mundo, apreciar o mundo da forma como Deus aprecia o mundo, dar valor às coisas da forma como Deus dá valor a elas. Por isso que São Paulo diz aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, o que nasceu de Deus não enxerga o mundo e as coisas do mundo como os mundanos a enxergam. Enquanto os mundanos colocam a felicidade deles nos prazeres, nas riquezas e nas honras, aqueles que nasceram de Deus repetem, por exemplo, com Santa Teresa d'Ávila: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Se um cristão enxerga o mundo como os mundanos o enxergam, há uma aberração. Se um cristão enxerga o sofrimento e os problemas da vida como os mundanos o enxergam, há um problema. Se um cristão enfrenta os problemas e dificuldades da vida como um mundano o enfrenta, ou seja, com reclamações, fofocas, maledicências, ou seja, ficar falando mal dos outros diante dos defeitos deles, calúnias, inventar mentiras sobre o próximo e assim por diante, há então uma séria desordem. Como disse anteriormente, seria uma desordem um homem, com sua natureza de homem, querer agir como uma outra coisa que ele não é, como um tijolo, por exemplo, que seria uma loucura. Da mesma forma, um cristão renascido com nosso Senhor, justamente pelo batismo, esse homem que agora nasceu de Deus, que é um filho de Deus,
mas que continua agindo como os mundanos, ele está cometendo uma séria aberração. Então, que tipo de vida devemos nós levar? Aquele que nasceu de Deus deve viver uma vida conforme a do Filho de Deus. O que é normal para um cristão é viver de fato como nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, não é um trabalho fácil, não é um trabalho de um dia, como diziam os santos, não nos tornamos santos em 1 ou 4 dias, mas é um trabalho sério que devemos fazer para apreciarmos o mundo como verdadeiros filhos de Deus e vivermos de fato como verdadeiros filhos de Deus. E se queremos de fato nascer de Deus, devemos imitar o que nosso Senhor fez, obviamente, nascendo de Maria, pedindo para que ela forme em nós um coração de verdadeiros filhos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.